Se existe uma certeza quando a gente está falando de obras de ficção, é que elas não se sustentam só com protagonista e antagonista. É necessário também personagens secundários marcantes, seja pela personalidade, pelos feitos, pela representação na obra. É essa galera que vai preencher o universo que a gente está conhecendo, seja explicando um pouco mais da lore, expandindo alguns conceitos. Independentemente, eles estão ali para acrescentar, somar de alguma forma, até mesmo aqueles que você considera descartável. Em animes e mangás, obviamente que essa regra também se torna realidade. E de cabeça, se tem um anime que consegue representar personagens secundários de uma maneira extremamente fora da caixa, é One Piece. Finalmente vamos falar de One Piece nesse estilo aqui de vídeo, mais trabalhado, um como criar. E eu sei que tem bastante gente nesse canal que não vê One Piece, ou se vê não tá acompanhando semanalmente, seja anime ou mangá, mas saiba que esse vídeo aqui foi feito de forma que você pode ver mesmo sem entender nada sobre One Piece. Afinal, eu vou me ater completamente a falar de um personagem e a trama dele. Eu não vou falar nesse vídeo de nenhum spoiler ou plot twist bizarro de One Piece, nada do tipo. Eu só vou falar de um personagem, da construção dele e como ele é digno de estar nesse quadro aqui. E eu estou falando de uma das maiores representações de um personagem secundário, que muitos falam até mesmo que ele seria quintenário de tão baixo na escala que ele é, mas que capturou todos os nossos corações. Estou falando, é claro, de Senhor Pink. Em One Piece, no arco de Dressrosa, Luffy e seus amigos, os Piratas Chapéu de Palha, vão até o país de Dressrosa. Eles estão envolvidos numa puta trama e eles têm que enfrentar o antagonista principal, que é um cara chamado Don Quixote do Flamengo. Mesmo você nunca vendo One Piece, provavelmente você reconhece o nome ou a cara desse bonitão, porque ele é simplesmente um dos melhores vilões já criados na história dos animes. Sendo que a gente não vai falar dele. Assim como na maioria das obras, o vilão não age sozinho, ele tem seus capangas, o seu grupo e tudo mais. E com Doflamingo não é diferente. Doflamingo é um capitão pirata, mas que também é o rei desse país, e ele tem um grupo chamado Piratas Don Quixote, ou Família Don Quixote, porque ele trata seus capangas como se fosse realmente uma família. É aquele tipo de personagem bem imoral e tudo mais, mas que com os dele ele trata bem, ele mostra algum tipo de humanidade. Mas a hierarquia do grupo dele é ele no topo, né? Ele é o capitão, e ele tem 4 comandantes, né? 4 oficiais que seriam os braços dele. E quem a gente vai falar é um dos braços de um desses oficiais, ou seja, ele é o secundário do secundário. E é importante vocês saberem dessa hierarquia para mostrar o quão descartável o personagem dele seria em outras obras, mas que aqui ele tem um destaque especial. Obviamente não vou dar contexto de nada, não vou falar do arco, não vou falar o que acontece, nem nada do tipo. A única coisa que vocês precisam saber é que, sendo um capanga dos Piratas Don Quixote, que estão contra os Piratas de Chapéu de Palha, liderados pelo Luffy, que é o protagonista, é a clássica batalha dos mocinhos contra os malvadinhos. Então, o Frank, o mecânico do Luffy, que faz parte do grupo dele, em determinada situação, vai lutar contra esse Sr. Pink, que é um capanga. E na maioria dos animes shonen, essa luta seria basicamente pro Frank lutar contra esse cara mostrar alguma resistênciazinha ou um poder diferente para aumentar um pouco a lore, o Frank derrotar ele e partir para outra, meio que subir de level aqui e vou continuar mais forte minha caminhada. Sendo que essa batalha é diferente. Eu já digo que essa batalha para mim é top 5 de One Piece, muito por causa do que a gente vai falar nesse vídeo aqui. Bom, vocês já viram como é esse rapazão aí, né? Senhor Pink, um cara gordão, e ele se veste como um bebezão. E One Piece é normal personagens e sobretudo antagonistas serem representados de forma bem ridícula, ou desproporcional, ou com visuais extremamente espalhafatosos. One Piece é famoso por isso. E Sr. Pink não foge dessa regra, ele é um cara bizarro vestido de forma bizarra e ridícula. E aí você vê ele e pensa, mais uma luta contra um personagem tosco,
E é isso. E ele também é representado sempre cheio de mulher em volta dele e tal. E é como se as mulheres amassem ele, endeusassem ele, e ele não dá muita bola pra elas. É importante vocês lembrarem desse detalhe. Ele tem um poder bem único, que ele consegue nadar em qualquer superfície. Sim, é ridículo considerando o visual dele, ver esse cara nadar por aí na porra do chão como um bebê, mas isso torna ele forte e um obstáculo para o Frank, para exatamente servir como eu já falei, ele ser um obstáculo, o Frank derrotar ele e seguir mais forte. Simples assim. Mas em determinado momento dessa luta, Frank e Sr. Pink ascendem aos céus em um golpe. E nesse momento, Sr. Pink fala pro Frank que se eles continuarem subindo, ele vai ver sua amada Russian e seu filho, Gimlet. Mas infelizmente, a gravidade não vai deixar. E aí, nesse momento você fica, tá, o capanga do capanga tem uma família. Bom, beleza, Oda. Boa tentativa de tentar me fazer empatizar com esse bostão aí. Pô, tá de sacanagem. O Frank não entende que porra é essa, esse maluco tá falando maluquice. E então eles descem, o Sr. Pink conclui o ataque dele, o Frank quase é derrotado, mas ele acorda e enfia a porrada no Sr. Pink. E nesse momento que ele tá levando uma torrente de socos e aguentando como o macho que ele é, ele compara a chuva de socos que ele tá levando com a chuva daquele dia. Então a gente vai para um flashback. Em anime shonen isso é bizarramente normal, né? Em lutas terem certos momentos que ativam flashbacks, tanto do mocinho quanto do vilão. Esses momentos são usados ou para dar um pouco mais de sentido, ou fazer o telespectador ver o ponto do vilão, ver que não é bem assim, ele não é o mal pelo mal, ou o flashback é usado para engrandecer o momento do protagonista, ele lembrar de tudo que ele viveu e então enfiar porrada no cara. Isso é comum e extremamente usado em animes. E One Piece adora esse recurso. Porém, a gente tá falando aqui, como eu disse, do capanga do capanga. Foda-se o passado desse cara. Caguei. É impossível empatizar com esse cara, né, brother? Esse cara tá aí pra literalmente ser um obstáculo. Nada mais do que isso. Antes no arco, tinham rolado alguns flashbacks sobre os piratas Don Quixote. E nesses flashbacks, a gente conseguia ver que o Sr. Pink nem sempre se vestiu daquela maneira. Ele era até muito bem apessoado e elegante, parecendo um mafioso italiano e tal. O que faz a gente ter aquela pulguinha atrás da orelha, tipo, ué, calma aí, então ele não nasceu ridículo? Já dando uma dica que tem uma história por trás dele ser como ele é. Então a gente vai para o flashback dele. A gente vê uma cidade, uma chuva louca acontecendo e o Sr. Pink casualmente esperando a chuva passar embaixo de uma tenda em uma loja. Quando uma garota correndo pela chuva encharcada aparece e ela também vai ali do lado dele pra se proteger. Ela tá rindo à toa, tá bem com a vida, e ele pergunta ali o que tem tão de engraçado ficar encharcada. E ela diz que ela gosta da chuva. E é nesse momento que é amor à primeira vista. Eles começam a sair e então, conversando, sabendo um pouco mais da vida um do outro, ele pergunta pra ela coisas que ela não gosta. E ela fala sem titubear: piratas. Eu odeio piratas. E bom, Sr. Pink é um pirata, né? Um criminoso de marca maior, um capanga dos piratas Don Quixote, conhecido por ser uma tripulação bem sanguinária e problemática. Então, para não perdê-la ali, ele mente e fala que ele é um banqueiro, um homem respeitado. Então, eles seguem a vida, se conhecendo cada vez mais e se amando cada vez mais. Eles têm um lance intenso, em pouco tempo eles já estão em seu casamento e em menos tempo ainda eles têm um filhinho, um pequeno bebezinho chamado Gimlet. E simplesmente tá tudo maravilhoso, tudo perfeito. Quem diria esse criminoso tendo um pouco de alento, uma família que o ama de verdade e que não o julga, até porque eles não conhecem o que ele é de verdade. Porém, o trabalho chama e Sr. Pink tem que sair por um tempo para trabalhar como um pirata. E é nesse momento, em sua ausência, que Gimlet adoece e morre. Quando o Sr. Pink volta, fica sabendo das notícias e, pra piorar, Russian descobre que ele não é banqueiro coisa nenhuma. Todo o dinheiro que eles tinham e a vida boa que ele proporcionava era tudo graças à pirataria e ao sangue que ele derramava. Tudo graças à coisa que ela mais odiava. Ela não se conforma com isso, de primeiramente ele ter mentido e segundamente ele representar aquilo que ela mais abomina. Ele não
pode ser um pai. E então, consternada com tudo isso que está acontecendo, ela foge disso tudo enquanto está chovendo. A mesma chuva que proporcionou o encontro deles dois proporcionaria o último também. Pois nessa chuva, Rushna acaba sendo vítima de um deslizamento, se machuca e fica em estado vegetativo. Ou seja, ela literalmente virou um vegetal, um peso morto esperando para morrer. Ela não esboça mais emoções, reações, sentimentos. Ela é simplesmente uma estátua de um corpo humano sem consciência. Sr. Pink não se conforma com isso. Afinal, seu bebê morreu na sua ausência e a sua mulher tá nesse estado. Talvez tudo por causa daquela mentira que ele contou desde o primeiro momento. Obviamente que a culpa toma conta do corpo dele e ele se agarra a ver sua esposa todos os dias, para de uma forma desesperada tentar fazer ela falar, sorrir, reagir, qualquer coisa. O mundo dele não é mais tão colorido, não faz mais tanto sentido sem a sua voz, sem o seu sorriso. Até que passeando pela cidade, ele vê uma vitrine, onde tem aquela característica roupinha de bebê, a mesma roupinha que o Gimlet usava. Ele vê aquilo e, como uma última forma de tentar fazer algo, ele veste esse bibelozinho e tenta fazer algo para Rushna. E imitando um bebê, imitando o pequeno Gimlet que ela perdeu tão cedo, ela finalmente dá um sorriso. Ela finalmente esboça algo. Vendo isso, ele desaba. E agora ele sabe o que ele tem que fazer. Se essa é a maneira de fazer a minha mulher voltar pelo menos 1% do que ela era, se essa é a maneira de ouvir o sorriso dela, que é a coisa que me dá o combustível para viver, que seja então. Ele adere totalmente ao figurino e lifestyle do bebê. Obviamente que ele é zoado, humilhado por todos por causa da sua escolha de figurino, mas quem diz que ele se importa? No fim do dia, sua esposa está sorrindo. E depois de algum tempo ele realmente engorda, porque todo bebê é gorduchinho, e ele fica do jeito que a gente o conhece. Porém, mais tempo se passa e depois de alguns anos, Rushna morre devido à sua condição. Mas por respeito à única mulher que ele amou na vida, ele continua vestindo o fardo do bebê, para que quando ele se for, ele se junte a eles da forma que ele a conquistou novamente e que de alguma forma honrou seu filho, que ele foi ausente na hora da morte. A gente volta pro Sr. Pink sendo nocauteado finalmente, e com isso dando um fim a seu flashback. E diferente do que se esperaria, com Frank simplesmente excedendo seus limites, ativando uma nova técnica, ultrapassando um obstáculo, agora ele vê aquele homem que se portava como machão ou bonzão, deitado, chorando, por lembrar do seu passado. Ele seca as lágrimas de seu inimigo ou rival e diz que se algum dia eles se encontrarem de novo, que ele fale sobre essa tal Rushna. E dessa forma, Frank não amadurece fisicamente, oh meu Deus, eu sou tão forte. A gente vê uma outra faceta desse personagem que a gente já conhece. A forma como ele lidou com o Sr. Pink, a forma como ele mostrou um amadurecimento nessa luta é muito mais importante do que o despertar de uma técnica nova. E um mero capanga foi capaz de proporcionar tudo isso. Isso é One Piece. Esse personagem, essa luta e toda essa história, eu realmente acredito que é uma forma do Oda dizer pra todo mundo que critica os seus designs de personagem e o seu excesso de ridicularidade pra representar certos personagens como uma forma de tipo, ó, olha esse cara, extremamente ridículo e zoável, mas agora eu te apresento porque ele é assim. E agora eu quero ver você zoar. E esse mero capanga vestido de bebê foi responsável por fazer uma comunidade inteira amá-lo e adorá-lo. E eu acho que isso que falta. Hoje em dia as pessoas seguem muito o roteiro. Se não é um personagem que vai ir contra os protagonistas, foda-se, só vão botar um obstáculo ali ruim de bater contra que vai ser o suficiente. Não, você pode brincar, você pode fazer mais coisas, você pode até fazer muito mais do que se espera para engrandecer um personagem que, sinceramente, não vai ter mais muito futuro na obra. Talvez ele nem volte mais. Porém, apesar disso, ele vai ser lembrado para sempre. Esse é o poder de um bom desenvolvimento de personagem. E é um poder maior ainda de um personagem que não se espera absolutamente nada. E que no caso se espera o oposto, se espera o ridículo, se espera um desenvolvimento
entretenimento barato, superficial, e a gente recebe essa bomba no lugar. Como eu sempre falo, esses vídeos de como criar não é pra falar do melhor em alguma coisa, o melhor vilão, o melhor antagonista, é pra falar sobre exemplos fora da caixa, fora do habitual. E se tem um personagem secundário, terciário, quaternário, chame do que quiser, que marcou esse arquétipo pra mim, é Sr. Pink. E sim, vejam esse vídeo como um incentivo pra vocês começarem a ler e ver essa merda dessa obra. Eu sei que tem muito episódio, eu sei que tem muito capítulo, mas é sério, você não vai se arrepender. Tudo vai valer a pena no final, eu te garanto. Eu sei que tem arcos maçantes, eu sei que o começo é lento até demais, ainda mais pelo que a gente tá acostumado hoje em dia. Eu sei disso tudo, mas não é à toa que essa obra está no topo há mais de 20 anos. Inúmeras obras tiveram uma ascensão maluca, uma queda horrível, terminaram, começaram, enquanto One Piece estava vendo todo mundo lá de cima. Uma obra que está há tanto tempo no ar e há tanto tempo sendo tão relevante, tem que ter algum motivo. E esse é só um dos pequenos exemplos de quanto One Piece é surpreendente e maravilhoso de acompanhar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva, isso me ajuda demais. Um agradecimento especial para Everton Silva, Otávio Caetano, Guilherme Paiva, Walisson Rodrigues, Arthur Zambolini, Micael Batista, Tauá, Francisco Júnior, Gustavo Alves, Guilherme Matos, Guaxinim Gamer, Luiz, Victor Moser, Vinícius Lopes, Maze, João Pedro Kozlowski, Namikaze, Vascaíno e King. Muito obrigado, vocês são fodas demais, eles são os membros aqui do canal. E se você quiser ser que nesses paladinos do Inferno de Dante, considere ser um membro também. É uma coquinha, uma cervejinha que você deixa de beber no mês, então assim, se tiver sobrando sua carteira, por favor, considere. Tchau, tchau.